Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso momento sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje. Hoje eu quero falar sobre o privilégio, a bênção de sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. É verdade. No livro de Atos, relata o avanço da igreja cristã, o avanço do evangelho, como Jesus Cristo foi sendo anunciado e pregado pelos seus discípulos, né? Mundo afora. E a Bíblia diz que quando eles chegaram na cidade de Antioquia, o trabalho foi tão bonito, foi tão bem aceito, eles foram tão admirados que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. De lá para cá, os servos do Senhor Jesus Cristo são considerados e chamados de cristãos. Somos cristãos por sermos de Cristo, servos do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, o termo cristão caiu, né, no uso comum e todo mundo se proclama cristão. Eu sou cristão. O católico é cristão, o evangélico é cristão, o protestante é cristão, o espírita é cristão, todo mundo é cristão, né? E agora não se define mais, não se conhece uma pessoa mais sobre a sua convicção religiosa e a sua firmeza doutrinária bíblica só pelo termo cristão, tá? Todos nós sabemos disso. Então alguém comentando sobre esse assunto, disse que nós chegamos na época em que os cristãos deveriam ser chamados de novo de discípulos. Isso define o verdadeiro cristão, o discípulo de Jesus Cristo, aquele que segue a Cristo, aquele que faz a vontade do seu Senhor, do seu Mestre, aquele que caminha com o seu Senhor. E quem nos ensina isso é o próprio Senhor. Jesus Cristo, João escreveu no seu Evangelho, capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Tá? Então, isso precisa ficar claro para nós. Tá? A primeira prerrogativa do servo é seguir o seu Senhor, é ouvir o seu Senhor, é aprender com o seu Senhor, é obedecer o seu Senhor. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é o verdadeiro servo, e o verdadeiro servo anda com o seu Senhor, se submete ao senhorio do seu Senhor, né? Seguindo ao Senhor é que aprendemos sobre ele, aprendemos com ele e aprendemos sobre ele e sobre o seu serviço. Como podemos servi-lo bem, como podemos agradar, como podemos fazer a vontade dele. É interessante notar que Jesus Cristo nos chamou para estarmos com ele, não para fazermos coisas para ele. Tem muita gente assoberbada, ocupada e com muitos afazeres, com muitas obrigações na igreja, muito tempo despendido para essa finalidade e às vezes não estão fazendo a vontade do seu mestre. Estão ocupadas. Nós não fomos chamados para fazer coisas para ele. Nós somos chamados para estarmos com eles, tá? Para vivermos com ele, para ouvirmos a sua voz e obedecermos aos seus ensinamentos sempre. Então Jesus nos chamou, sim, para termos uma vida de qualidade, porque vida com Cristo, vida na presença de Cristo, é uma vida de qualidade. Então, interessante também notar que o Senhor Jesus só envia o servo disponível, aquele que se coloca disponível nas mãos do Senhor. A esse ele prepara, a esse ele dá uma missão especial, a esse ele envia para fazer alguma coisa no reino. Isso é maravilhoso, isso é um privilégio. Mas antes de nos enviar, ele quer que estejamos com ele. Foi assim com os discípulos. Ele primeiro chamou-os.
Chamou aqueles primeiros, eles viveram com Jesus cerca de 3 anos, aprenderam, depois então eles foram enviados ao mundo e cumpriram a sua missão. Então Jesus envia, sim, o servo para fazer coisas, mas primeiro ele quer que o seu servo esteja na sua presença. Aí ele faz uma promessa extraordinária. O discípulo que agir como verdadeiro discípulo, como verdadeiro servo, o meu Pai o honrará. Que coisa! Deus honra aquela pessoa que obedece o seu Filho Jesus. Deus abençoa, Deus cuida, Deus faz prosperar aquele que anda na presença de Jesus Cristo, o seu Filho. É uma bênção ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. É uma bênção, minha irmã, ser discípula do Senhor Jesus Cristo. Antes de se chamar de cristãos, nós devemos nos considerar discípulos, verdadeiros seguidores, verdadeiros obedientes, servos do Senhor Jesus Cristo. Porque isso vai nos habilitar a bênçãos muito maiores. Jesus promete: o meu Pai o honrará. Pense nisso. Querido Pai, louvado seja o teu nome, maravilhoso Deus, Senhor dos céus e da terra e Senhor nosso. Obrigado, Senhor, por esta palavra e muito obrigado porque o Senhor nos chamou para sermos teus discípulos. Agora, Senhor, prepara-nos e, se quiseres, ó Deus, envia-nos ao mundo para tarefas especiais e específicas, mas primeiro queremos estar com o Senhor. Obrigado por Cristo Jesus ser o nosso mestre. Amém. Amém, amados. Temos todos um bom dia.